Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. É muito bom estar aqui com você. E antes da gente começar, eu já quero te pedir, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e você ser junto comigo um anunciante da Palavra de Deus, do Evangelho. Lembra também de ativar o sininho aqui no canto para que você receba todas as notificações das novas meditações que estão por vir. Nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao 14. E está escrito assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, e na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Bom, o Evangelho de hoje nos relata uma história dos discípulos após a ressurreição de Jesus, em que grande parte deles, se não todos, já estavam encaminhando para voltar às atividades que eles já faziam antes mesmo de iniciarem o ministério com Jesus. Se a gente se recordar logo no início do ministério de Jesus, que ele vai encontrando os discípulos na beira do mar, ele encontra Pedro, André, e acontece que ali começa a missão deles em caminhar com Jesus. E o cenário foi o mesmo, eles passaram a noite toda sem pescar, e durante a manhã Jesus encontra eles e faz o mesmo pedido, só que ali naquele momento eles não conheciam Jesus, como no Evangelho de hoje, que eles já vivenciaram uma vida e uma caminhada com Jesus. No mesmo pedido que Jesus faz lá no início, eles lançam a rede, pescam, trazem grandes somas de peixes, ao ponto que lá no começo o Evangelho diz que as redes até se rompiam. E então começa toda a história do discipulado dos discípulos com Jesus. E hoje vem trazer o mesmo episódio, só que numa perspectiva de Jesus ressuscitado. O centro do Evangelho aqui que ele quer nos levar é o conhecimento de que, quando eu obedeço a palavra de Deus, a minha vida se torna fecunda, se torna uma vida fértil. E às vezes você deve estar se perguntando: bom, eu sinto a minha vida tão vazia, parece que aquilo que eu faço não traz sentido para mim. E isso por que talvez está acontecendo? Talvez está acontecendo porque você esteja fazendo as coisas sem obedecer à vontade de Deus. Quando os discípulos aqui passaram tempos pescando e não pegavam nada, e a partir do momento que eles dão ouvido à palavra de Jesus que disse: Lança a rede à direita da barca, que lá vocês vão encontrar, lá vocês achareis os peixes que procuram. Quando eles dão atenção a essa palavra de Jesus e lançam a rede, de fato acontece aquilo que Jesus disse. Significa então que quando eu dou a devida atenção à palavra de Deus na minha vida, as áreas da minha vida se tornam fecundas. A minha missão aqui na Terra começa a produzir frutos. Eu começo a ter sentido, eu começo a ter vontade de viver, eu começo a ter ânimo. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus. Então, só assim a minha vida terá sentido, só assim a minha vida terá alegria. Este é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje. O quanto nós temos parado
e dado a devida atenção à palavra de Deus. E maior do que isso, quanto disso que eu já ouvi da palavra de Deus, eu tenho colocado em prática, para que a minha vida dê os verdadeiros frutos que não só alimentarão a mim, mas todos aqueles que estão à minha volta. Quanto tempo você tem dado ouvido à palavra de Deus? E quanto você tem agido daquilo que você tem ouvido? Amém? Eu espero que essa palavra possa fecundar o seu coração e você possa sair daqui animado a ir em busca de ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade dela na sua vida. Eu agradeço a sua presença, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui no canal na próxima meditação. Meu muito obrigado, um forte abraço e até mais.